Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Vamos analisar os pares, ver se tem algumas operações para a gente entrar. Já vou começar direto aqui no euro, tá? Que o mercado teve o fechamento de Nova York agora e consequentemente a abertura do mercado asiático. E a gente vê que a gente teve a segunda vela fechando vermelha abaixo da linha de 20, que dá um sinal de venda do euro para nós, tá? Ó, o euro está agora com um spread aqui de 0,7 e eu vou 0,1 agora, ó, 0,2, bastante liquidez. Vendi, comprei o euro com um spread de 0,2. Aliás, vendi euro e comprei dólar, né, nessa operação. E já vou colocar o nosso stop loss, que agora é de 130 pips. Vamos ver. A ideia é que ele fique próximo de 130. Ver se faz sentido. Faz. Ele está acima aqui, ó, dessa vela e dessa vela. Não está acima dessas, mas para ficar acima dessas velas aqui, por exemplo, aqui assim, já ia lá para 150 pips. E como nessa temporada nossa ideia é ficar mais perto dos 130 pips, nosso stop loss vai ficar mais ou menos aqui assim, tá? A forma mais fácil de ver quanto que isso é arriscando da conta, aqui tá falando 12%, para você não ter que fazer a conta de cabeça, você pode vir aqui nas configurações avançadas da operação, modificar a operação, e você vai ver, ó, esse stop loss aqui em pips, no preço, né, qual ponto que ele tá lá, e quanto que isso representa do seu balanço, né, do seu saldo. Nesse caso aqui está 1,17%. Tá bom, porque a gente quer isso, entre 1 e 1,5% de risco da conta. A maioria das vezes vai ficar abaixo de 1,5% da conta, tá? Então, feito isso, eu já sei que as outras operações não tem nada para abrir, então eu vou agora dar uma analisadinha rápida do mercado, falar daquele jeito rapidinho também de uma análise macro, né, assim, de contexto e fundamentalista também, digamos assim. E esse aqui que carregou agora é o índice dólar no diário, né? Já fizemos vídeo explicando sobre esses índices, a diferença de um para o outro, você já deve estar dominando esse conceito. Correto? E a gente está vendo aqui o dólar no Hakanashi, ele deu uma fortalecida. Vou mudando para a vela normal para a gente ver como é que foi o price action de hoje, que foi o dólar teve um movimento positivo relativamente significativo, se a gente ver nas velas, né? Que foi uma alta de 0,55% no índice dólar, depois de uma segunda-feira que foi bem parada lá, que foi feriado nos Estados Unidos. Interessante ver isso aqui no mercado. Na terça-feira a gente teve esse movimento aqui, muito por causa do euro, mas ele também, o dólar se valorizou frente ao ien também, por exemplo, né? Mas então, falando do macro, algumas coisas tem. O que está no ar, o principal do contexto que está todo mundo esperando são duas coisas. Agora, ver se o Fed vai aumentar os juros em março, tá? Tá nesse contexto assim, já quase sendo precificado, eu imagino que próximo de 60% agora. E o plano de impostos, de tax, do TAX, né, do Trump, que teoricamente, né, pelo que ele propôs ao ser eleito, e também é o motivo do partido dele dar suporte para ele até hoje, né, os republicanos, que tinha aquela questão, ele é meio que um estranho no ninho dos republicanos, veio como um não político, né? Mas os republicanos também apoiam ele porque querem que ele passe essa reforma tributária, que os republicanos historicamente têm essa visão mais liberal, digamos assim, né? Mais
uma visão de Estado mínimo, então diminuir a quantidade de impostos. Tá? E isso, teoricamente, vai ser muito bom para a economia dos Estados Unidos, pelo menos num primeiro momento, vai, né, em vez desse dinheiro ir para o Estado, esse dinheiro vai para as empresas e para a sociedade investir e multiplicar, teoricamente. Essa que é a visão de quem pensa dessa forma. E isso, consequentemente, faria o dólar subir, possível inflação, e por isso é mais um motivo para aumentar a taxa de juros, para segurar um pouquinho, né, para não ter inflação, a inflação deles não sair da meta, apesar da meta deles ser baixa, eles também têm uma meta, se não me engano é 2% de inflação, um teto da meta de inflação, né? E esse é o contexto macro, mas ao mesmo tempo tem o Trump falando que não quer que o dólar se valorize muito, porque ele quer uma economia de exportação, enfim. Eu já falei disso também em vídeos anteriores. Então, macro é isso, tem justificativa para o dólar subir, né? Ainda continua aquela história, o Banco Central Europeu ainda está querendo valorizar a moeda dele no quantitative easing, o Banco Central japonês também, e o Banco Central americano não está enfraquecendo a moeda, ao contrário, né? Apesar do Trump tá com essa retórica, digamos assim, a retórica do Banco Central, do Fed, ainda é de... Eles não estão preocupados com o dólar subir, eles estão preocupados mais com a inflação e provavelmente vão subir a taxa de juros. Não se sabe se em março, e essa é uma aposta. Se não vier isso em março, pode ser decepcionante para o dólar e ele descer. Correto? E tem até um padrão aqui, ó, que tem algumas pessoas já começando a pensar na possibilidade de completude dele, que seria um ombro, cabeça, ombro, ou head and shoulders, né, que a gente poderia pegar aqui, ou até colocar aqui embaixo, ó, e uma coisa desse tipo. Se ele se completar aqui assim, ó, a gente teria um ombro, cabeça, ombro, alguma coisa assim, né? Significa, o que esse padrão quer dizer? Que se tiver o rompimento do neckline, né, que é o pescoço, que seria essa linha aqui, existe a possibilidade dele cair. Aqui no caso ele talvez viria buscar alguma coisa aqui assim. Claro que não direto, né? Mas enfim, não direto eu digo assim, ele não vai fazer esse movimento, né? Teria que ter, mas eu só estou querendo dizer que é incerto, né? Não dá pra gente ter certeza nenhuma, como sempre no mercado. O que a gente pode analisar é simplesmente, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu dar uns... A gente pode só entender o price action, ver que na verdade para nós o que importa aqui, ó, ainda é uma tendência de alta do dólar, né? Ele está acima da média de 20, acima da média de 100, ainda é toda cara de alta do dólar, se você for ver pelas médias, né? E a gente tem que ter isso em mente, mas ao mesmo tempo ele tem, se ele romper essa linha aqui, por exemplo, ele pode descer para cá. Enfim, só quis fazer essa análise macro para a gente ter uma ideia do que a gente está esperando para o dólar, saber que as forças que estão imperando no mercado, né? E tanto que a gente acredita nisso, que a gente entrou a favor do dólar nesse exato momento, no euro, né? Corroborando com isso. Então vamos continuar a análise aqui dos outros pares. Tem o dólar que a gente está com uma operação aberta, que a gente entrou vendido bem aqui, ó, e o preço está subindo, o dólar se valorizando em frente ao ien também, e já está até relativamente perto do nosso stop loss, tá? Ele está aqui, ó, 83 pips no negativo. Essa foi a primeira trade da segunda temporada, e ele pode bater aqui, possivelmente vai bater, mas a gente não vai fechar, vai esperar. É um nível que ele respeitou anteriormente aqui, ó, chegou próximo aqui nesses dias aqui, então ele tem
faz sentido a gente esperar, tá? Até porque a gente vai operar o sistema e vai ter o nosso stop loss aqui, que é o que a gente estava prevendo, perto de 1% da conta. O dólar australiano, que é o próximo par, ele também se desvalorizou. Aqui a gente vê também o dólar aí, né? O dólar australiano ele se desvalorizou um pouquinho em relação ao dólar americano também, no dia de hoje. O dólar australiano é um par que está num movimento interessante. Ó, no diário a gente vê aqui que ele, né, subiu muito desde... Olha só esse movimento aqui, como é que foi uma alta. Depois dele cair, começou 2017 praticamente, olha lá. Ó, o Trump ganhou, né, lá em novembro, e depois começou outro ano e já inverteu. Muito interessante como que é exatamente na mudança do ano, né? Provavelmente o real também deve estar com algum movimento parecido, né? Vou até colocar aqui, ó, pô. Cadê o USD-BRL? Vamos ver. Depois eu volto no dólar australiano. Olha lá, o real brasileiro, ele fez... O dólar subiu, né? Chegou até esse pico aqui também, lá no mais ou menos no mesmo período, ó, dezembro de 2016. Começou, no caso do real, ele já começou a se valorizar ainda em dezembro de 2016, mas foi desde então veio só, voltou a descer e passou esse nível importante aqui, ó, que tinha de 3,11, né? Mas voltou para retestar. O real também está um price action interessante em relação ao dólar, né? Eu particularmente acho que o preço deve ficar perto desse suporte por um tempinho. Vamos lá, voltar para o dólar australiano, que eu queria falar que eu acho interessante nele. Se a gente for no semanal aqui, estava no diário, eu mostrei aquele movimento. Olha no semanal. Olha como é que esse nível que ele está é um nível importante e várias vezes serviu aqui de resistência, né? O dólar australiano não passando dessa faixa de preço aqui por volta de 0,78, né? Com 0,78 dólares você compra um dólar australiano. E a gente vai ter que esperar, olha só, ele pode... Essa área cinza aqui eu acho que funciona meio que como um imã para ele, então daquele tá, eu acho que pelo menos até essas máximas aqui é muito provável dele vir testar nas próximas semanas, eu acho. Mas ele também pode ficar lateralizado um pouco nessa aqui, igual ficou nessa área aqui, uma coisa que inclusive não é bom para nossa estratégia, lateralizações assim, né? Igual ele ficou nesse período aqui, por exemplo, né? Ficou ali, vamos puxar para frente. Né? Tô falando aqui. Isso aqui, ó, é péssimo para nossa estratégia. Provavelmente a gente toma stop loss de um lado e toma, não chega a fazer o lucro. Talvez não estamos no top loss, né? Mas fica no break even. Enfim, eu achei interessante esse price action. Ele veio perdendo força em relação ao dólar, subiu e está de volta nesse nível ali em cima, que é um nível importante. Ele pode... Se a gente mudar aqui para a média, essa média que está 144, se a gente colocar 100, ela deve até ficar aqui pertinho do preço, né? Então é como se o preço estivesse voltando a testar a média de 100. Mas ainda, nessa visão macro, ainda não pode falar que é alta nem baixa, que é pela média de 20 no semanal ele está apontando para cima, né, mostrando vigor.
mas ele ainda está abaixo de 100, dessa de 144, e tem esse nível de resistência importante. Então, se acontecer de daqui a algumas semanas o preço passar dessa área aqui, e vier até aqui, por exemplo, aí sim a gente pode falar que ele está resumiu, voltou uma tendência de alta, né, para uma tendência no semanal, igual a gente teve essa tendência de baixa aqui por um longo período. Enfim, já falei muito do dólar australiano, vamos para o nosso último par, que é o Euro-Yen. Lembrando que a Libra fazia parte da primeira temporada, se você assistiu, você viu, mas agora não faz mais. E o Euro-Yen a gente está vendido. Ontem a gente abriu essa operação, 25 pips no positivo, então é uma operação que está interessante. Esse é o gráfico diário dela, né, igual a gente vê aqui. E eu vou para um gráfico aqui de 12 horas para a gente poder avaliar. A posição está interessante, né? Então, ó, só velas baixas, mas aqui é um nível de suporte, já teve um movimento aqui. Você vê, ele está exatamente aqui, ó, em cima de um momento que foi resistência no passado, claro, ó, foi resistência essa e as 3 velas seguidas, né? Foi o fechamento dessa, essa aqui ficou indecisa ali e abriu aqui de novo. Mas enfim, está num nível importante, vamos deixar aberto aqui, está nosso stop loss também perto daquele valor, lá 11,40, 129 pips, correto? E vamos deixar rolar. É isso aí, trader tranquilão, já temos 3 operações abertas. Lembrando que se você quiser, você pode vir no forexsocial.com.br/blog/trader tranquilão. Vamos ver se é esse endereço. O ponto é que você chegando nesse post, não é aqui, vamos, aqui tá em artigos. Projeto Trader Tranquilão. Tem projeto no endereço também. Aqui você consegue ter um link para o nosso MyFXBook, que é aquela plataforma que a gente linka com a conta e tem todas as nossas trades, tá? Então aqui você entra nesse post. A internet continua uma beleza. Mas eu contratei outra hoje, então a partir de sexta-feira eu tô com internet nova, se tudo der certo. Que olha, essa aqui a gente sofre, um pouquinho não sofre. Enfim, você já conhece o MyFXBooks, você vai poder entrar lá, ver que nossa trade está aberta lá. E é isso aí, obrigado por nos acompanhar todo dia. Última vez que, ó, tem muito tempo que foi atualizado. Eu vou ressincronizar a conta e daqui a pouquinho você pode entrar lá, vai estar tudo atualizado, tá certo? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Desculpa se ele ficou um pouquinho longo e até o próximo episódio. Um abração.